E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo, desta vez para o vídeo de resenhas do mês de junho, tudo que eu li e assisti nesse mês. Eu deveria ter lido o Eternauta, acabou não dando tempo, tá? Mas ainda assim eu li bastante coisa e assisti alguns filmes. Tô gravando esse vídeo no dia 22, eu vou viajar, então só vai se postar no dia 30. Se nesse período eu assistir ou ler mais alguma coisa, aí eu adiciono aqui no vídeo, tá bom? Gente, eu deveria ter anotado os filmes que assisti, esqueci, tá? Esqueci. Mas o último filme que eu assisti foi um filme chamado Happy Gilmore, Um Maluco no Golfe. Falam que é da época que os filmes da Adam Sandler eram bons, tá? Eu acho que o Adam Sandler, ele tem vários filmes, besterol, tal, que a galera não gosta, que eu gosto bastante. Tipo, Gente Grande, até aquele filme, pô, Os Seis Ridículos, que todo mundo odeia. Eu acho esse filme muito engraçado. Também só assisti uma vez, mas pode ser que esteja errado. E dos filmes dos anos 90 da Dan Sandler, assim, eu assisti esse, o Happy Gilmore. Eu assisti um que ele é um herdeiro. Ele tem dois filmes que ele é um herdeiro, né? Que é o Herança de Mister Deeds e o outro. Eu assisti o outro. É horrível esse filme. Tem um filme também que ele faz com aquele cara de Eu, Patroa as Crianças. É horrível aquele filme. Então, eu não gosto muito dos filmes que eu assisti dos anos 90 da Dan Sandler. Mas eu assisti esse, o Happy Gilmore. E esse sim é muito engraçado, gente. Muito engraçado mesmo. Aquela comédia pastelão, que beira o ridículo, se aproveita de algumas piadas que se repetem ao longo do filme, mas, no geral, ele é muito engraçado, tá, gente? Fala sobre o protagonista do Adam Sandler, que é um wannabe jogador de hockey, só que ele é horrível no hockey, mas ele tem um talento escondido pro golfe. E aí o personagem é interpretado por Carl Weathers, sim, ele mesmo, vê esse talento dele. Inclusive, esse personagem é muito engraçado, gente, do Carl Weathers. Ah, enfim, a trama se desenrola desse jeito. Tem um vilão, que é um vilão muito irritantezinho, que é interpretado, eu não sei o nome do ator, mas eu sei que ele faz o super-herói o filme, sim, com Leslie Nielsen, e que ele faz a paródia do Duende Verde. E ele faz o vilão desse filme. É bem engraçado, tá? E eu assisti também, anteontem, eu assisti um baita filme, Lost in Translation, Encontros e Desencontros, com Bill Murray e Scarlett Johansson. Baita filme, tá? Baita filme, filme que fala sobre duas pessoas totalmente diferentes que se encontram, mas que apresentam coisas em comum, mesmo nas suas diferenças de idade. O Bill Murray, ele é um ator muito famoso, ou melhor, que já foi muito famoso, e ele queria participar de peças, de filmes, fazer trabalhos mais importantes, mas ele está no Japão para fazer um comercial de uísque, umas outras coisas que ele acha meio nada a ver. E ele tá cansado com a vida, tá meio cansado com o casamento dele. Ele tá nesse momento da vida de crise de meia-idade. E ele encontra a Scarlett Johansson, que deve ter uns 18, 20 anos nesse filme. E ela, por sua vez, uma pessoa totalmente nova, totalmente com pouca experiência em comparação com ele com a vida, e mesmo assim eles trocam experiências nesse filme, que é um filme muito contemplativo, um filme que não é para todo mundo, tá? Tem gente que vai achar esse filme chato, mas também é um filme que vai comunicar com muita gente, e eu achei uma experiência completa, uma experiência interessante. É um filme divertido, é um filme que faz você refletir sem que ele seja explícito. Na verdade, ele é muito implícito. Ele deixa muitas coisas em comportamento, em trejeitos dos personagens para você perceber, tá? Para você perceber. Por exemplo, tem um momento em que, enfim, era para o personagem do Bill Murray ficar apenas alguns dias. E esqueci de caracterizar melhor o personagem da Scarlett Johansson, foi bom. Enfim, ela é uma pessoa jovem, né? Eu não lembro direito com que trabalha, mas ela não está trabalhando nesse momento. Ela está acompanhando o marido recém-casado, ela é recém-casada, que é um fotógrafo, está fotografando uma banda, só que ela está um pouco desiludida com o casamento dela também, que ela pensou que a pessoa com que ela se casou era uma pessoa, acabou que não é exatamente a pessoa que ela imaginava. Então, e ela se sente muito solitária, se sente muito desse jeito em meio a tudo isso.
E aí tá, o que eu falei de que você tem que perceber trejeitos dos personagens, o personagem do Bill Murray era para passar só alguns dias, ele acaba estendendo a sua estadia, e aí você percebe que acabou a roupa limpa dele. Então ele usa uma, sei lá, uma camiseta que ele tinha, que ele arrumou, alguma coisa. E enfim, a camiseta é horrorosa. E ele é uma pessoa toda elegante e tal, e ele tem que usar aquela porcaria daquela camiseta, né? E aí, o que ele faz? Ele vira a camiseta do avesso e veste para não ficar com aquela estampa horrível aparecendo. Simples, simplório. Mas às vezes você tá tão preso na trama, no que é um filme convencional, que você não percebe que a magia está nesses detalhes. E eu acho isso muito interessante, tá? Eu assisti outros dois filmes que eu esqueci completamente quais foram os filmes que eu assisti. Então eu vou falar um pouco sobre O Grande Gatsby, tá? Já havia assistido o filme com Leonardo DiCaprio, diretor Baz Luhrmann. Tem também alguns atores famosos nesse filme, tem o Tobey Maguire, tá? Esse livro fala sobre Nick Carraway. Por mais que o nome seja o Grande Gatsby, o personagem principal não é o Gatsby. O personagem principal é o Nick Carraway, que é um comerciante de... Enfim, que ele tá nisso de vender, comprar seguros e mais ações, na verdade. E ele tá juntando certo dinheiro, um dinheiro bem bacana. Ele comprou uma casa em Long Island, em Nova York, no. Como é? É porque o F. Scott Fitzgerald ele usa alguns nomes fictícios para lugares que na verdade representam outros na vida real. Mas enfim, ele mora numa baía, tá? Que uma praia luxuosa e tal. Só que o vizinho dele tem uma mansão extremamente muito maior que a casa dele. E esse cara dá festas muito glamurosas que vai dezenas de pessoas para essas festas, mas ele não conhece direito o cara. E aí, com o tempo, o vizinho dele começa a se aproximar. Acontece que esse vizinho é o Gatsby. Inicialmente, o Nick descreve o Gatsby como uma pessoa misteriosa, porque ele até vai, depois de certo tempo, a uma dessas festas do Gatsby, e ele acha uma merda a festa inicialmente, porque ele vê aquele monte de gente muito rica que tá perdendo seu tempo fazendo coisas fúteis e enfim, ele acha aquilo tudo muito vazio, mas aí ele percebe que o próprio Gatsby, ele não participa das festas. Ele é uma pessoa que admira a própria festa, que ele mesmo financia, de uma maneira muito distante, como ele se não quisesse se misturar, talvez. E aí o Nick é interessante como você tem que pensar isso, esse livro não como escrito pelo F. Scott Fitzgerald, mas escrito pelo Nick Carraway. Então, o Nick, ele não é um escritor. Ele está escrevendo aquilo por causa de coisas muito impressionantes que vão acontecer ao longo da trama. E ele está se recordando do que aconteceu 2 anos atrás, 2 a 3 anos atrás. Mas você percebe na escrita, e aí, claro, tem um autor por trás, né? Que é a genialidade do F. Scott Fitzgerald, de ele pôr o Nick cada vez mais se empolgando com a escrita ao longo do livro. Então, no começo, ele é muito conciso, ele é muito preciso nas informações, ele evita conjecturar coisas. Tá? O próprio Nick se descreve como uma das poucas pessoas honestas nesse mundo, como uma das poucas qualidades que ele tem, vamos dizer assim, que ele admite que ele tem. Mas narrador personagem, minha gente. Toda vez que você tem um livro com narrador personagem, você sabe que não é um narrador confiável. Você sabe que aquilo você tem todo um escopo de que o que você lê é a visão de quem escreve, no caso do personagem que está escrevendo aquilo, que está narrando aquela história. Então o Nick, ele por vezes ele omite informações, mesmo não querendo omitir, ele exagera, talvez, em alguns momentos. O próprio nome do livro, O Grande Gatsby, tá? Ele exagera essa figura do Gatsby, ele faz... você até percebe que ele simpatiza com o Gatsby. Inicialmente ele acha meio arrogante, tal, meio
é uma pessoa vazia, mas ainda assim ele simpatiza com o Gatsby por algum motivo. E toda vez ele tenta meio que defender, limpar a barra do Gatsby quando ele faz umas coisas um pouco moralmente dúbias. Então você percebe que ele não é tão honesto assim, né? O tal do Nick Carraway. Mas o que eu queria dizer sobre estilo, parte estilística da escrita, é que ele é bem conciso no começo e ele passa cada vez mais a, a fazer isso que eu falei e também a se jogar em devaneios, se jogar digamos que, se mergulhar na leitura. Então o Nick ele se mergulha na leitura ao longo do livro. Tanto que praticamente os últimos parágrafos desse livro são meramente interpretativos, são meramente conotativos, de tal modo que você percebe essa evolução do personagem ao longo da escrita. E foi algo que eu percebi e que eu achei isso muito interessante, tá? Eu tenho a versão da Penguin, que eu já falei que é a melhor editora para você ler clássicos. Por quê? Porque eles colocam várias notas com contexto histórico, então explica que isso aqui é os Estados Unidos pós-Primeira Guerra, em que muita gente ficou rica por causa da guerra, e com isso você tinha toda essa euforia do novo rico, das riquezas que muitas pessoas, ou melhor, que essas pessoas não tinham e passaram a ter, ou ficaram ainda mais ricas. E tem toda a questão da inovação tecnológica, do contato com a Europa, contato com essa cultura diferente, e existe até meio que implícito uma questão de emancipação sexual aqui, acho que nem só isso, mas enfim, das pessoas, principalmente dessa alta sociedade, se ficarem cada vez mais imersas em novas experiências e tal, que muitas vezes caem na futilidade, na perca de valores, na perca da moral, da ética. Então, ele fala muito sobre isso daqui também. E aí, claro, você tem a trama maior que acompanha. Não é bem uma trama maior, é mais alguma coisa que vai acontecendo. E aí o Nick descobre que o Gatsby é apaixonado da prima dele, que mora do outro lado da Bahia, e que ele de fato só mora nesse lado da Bahia, só faz essas festas para atrair a Daisy, que é a prima do Nick, que o Gatsby já conhecia de tempos atrás, e que inicialmente o Nick pensa que o romance entre eles foi uma coisa, depois ele descobre que não foi bem assim. Não quero dar spoilers, acontecem tragédias. O final do livro é uma tragédia. Então, para quem assistiu o filme já sabe, o filme é ótimo, tá? Pelo menos da minha memória, eu quero reassistir esse filme. Mas era um dos meus filmes favoritos, faz tempo que eu não assisto. É isso, minha gente, é isso. Também não é algo que eu acho que todo mundo vai gostar por causa dessa parte contemplativa também. Mas, e muita coisa aqui, você pensa que, tá, você acontece tragédia, acontece, mas não acontece muita coisa de fato. Mas o legal é o que tá, é a riqueza dos personagens. Da Daisy, que é uma pessoa libertina, uma pessoa um tanto quanto fútil também. Tem o marido dela, o Tom Buchanan, que é um semi-ditadorzinho, é um cara que ele tá envolto nessas ideias também do começo do século XX, de racismo científico, de que ele acredita nessas coisas também. Tem o Gatsby, como eu falei, uma pessoa misteriosa, você não sabe por que ele tem esse comportamento, você não sabe direito qual é a origem da riqueza dele, fica um pouco implícito que ele está relacionado com a questão da lei seca, de tráfico de bebida, ou então de venda de títulos roubados também. Enfim, ele está envolto em alguma coisa ruim. Mas é isso, gente. Baita leitura que eu tive, o Grande Gatsby. De certa forma, como eu já assisti o filme, e o filme é bem fiel ao livro, acabou que as surpresas não foram surpresas para mim. Mas mesmo assim, eu adorei ter lido o Grande Gatsby. E aí, claro, né, você lê o livro e depois você lê a introdução nas edições da Penguin, eu já expliquei aqui. E claro, a introdução é mais uma análise crítica que engrandece demais a leitura, tá? Eu não perceberia certas coisas se eu tivesse lido só o livro.
e não a análise também. Bem, falei de literatura alto nível, vamos falar agora de Batman Silêncio, essa porcaria aqui. Não é uma porcaria porque os desenhos do Jim Lee, apesar daquela lua ridícula que ele faz, aqueles exageros com o crocodilo, enfim, não é uma grande história. Jeff Loeb se repete o que ele fez em Logo das Bruxas, só que agora menos inspirado. E uma história que tem esse vilão misterioso, que a motivação dele não faz sentido nenhum. É uma história para... Mas que é uma história boa, como eu falei na minha resenha, para novos leitores, tá? Eu tô tentando achar aqui aquela página da Lua. Eu até postei isso daí. Cadê, velho? Enfim, dane-se. É isso. Já fiz a resenha, depois vocês confiram lá. Fiz a resenha também, mas que ainda vai sair, de Homem-Aranha, como é? Homem-Aranha Nunca Mais, com... Cadê? Tô esquecendo tudo hoje. John Romita e Stan Lee, é claro. Lee já fiz resenha de Punho de Ferro, especial de 50 anos. Esta bomba. E aí eu lembrei um desses dois filmes que eu tinha esquecido, que é The Gentleman, que é Magnatas do Crime, filme com Matthew McConaughey, dirigido pelo Guy Ritchie. Filme interessante, tá? Fala sobre o personagem do Matthew McConaughey, que é um cara que tem um império de tráfico de maconha no Reino Unido, e que ele quer se aposentar, vamos dizer assim, e aí ele tenta fazer isso, se envolve com outros chefões do crime, certos grandes criminosos emergentes também, e aí ele tem que lidar com essas situações. E acho que o filme ele é interessante porque é um filme engraçado, é um filme que tem essa trama que te prende, mas que é um filme muito dinâmico, tem boas atuações. Então, além do Matthew McConaughey, tem também velho, como é aquele ator inglês que ele tá numa crescente ultimamente, né? Ele fez vários filmes de comédia romântica nos 90 e agora ele voltou a assistir Paddington 2 é com ele também. Hugh Grant. Hugh Grant, ele tá bem nesse filme também. Tem aquele cara do Sons of Anarchy, se não me engano, que eu esqueci o nome dele, mas ele tá bem no filme também. Gente, é um filme legal, tá? Eu quando assisti eu fiquei bem empolgado, mas depois eu comecei a pensar sobre o filme. E aí tem umas coisinhas que não fazem sentido, um pouco na resolução. E tem também umas coisas que eu acho meio forçadas. Mas no mais é uma boa aventura. Legalzão. É um filme legalzão. Aí eu li Homem-Aranha Marvel Saga, fase do J. Michael Straczynski e John Romita Jr. Esse quinto volume é o último volume com o John Romita Jr. Então, infelizmente, né, gente? Eu gosto muito do Romitinha, vocês sabem. E aí você tem o Feliz Aniversário, baita história, baita homenagem ao personagem. Tem o livro de Ezequiel contando a história desse coadjuvante tão importante, que é uma criação do Straczynski, que é um personagem muito interessante, muito misterioso também, que tem uma resolução que, assim, eu acho que podia ser melhor. Acho que podia ser melhor a história do Ezequiel, só que eu até esqueci de falar isso na resenha, que também ainda vai sair, que o Straczynski, como é explicado no texto aí do encadernado, ele estava um pouco balançando para sair do título, então, por causa que a Marvel passou a ter mais, a pôr mais os dedinhos na história, aquela interferência editorial, e aí ele estava querendo sair, e ele queria terminar logo a história que ele estava desenvolvendo. Talvez tivesse sido melhor se ele tivesse saído, né? Porque dizem que o que acontece depois, inclusive, nem é tão bom assim. E aí, eu não terminei de ler, falta tipo 20 páginas, de Horácio completo, volume 3, histórias do Maurício de Souza, em que o Maurício de Souza usa do Horácio quase como um pseudônimo, como um alter ego de si mesmo, para falar das suas filosofias, dos seus pensamentos sobre ética, sobre ecologia, sobre temas, e principalmente temas infantis, de educar as crianças. É algo bem pedagógico, bem educativo,
mas muito, muito bem feito, muito, muito bonito. Tem certas tiras aqui que é até difícil uma criança pegar as nuances, precisa de certa experiência com a vida para talvez pensar nessas situações e se relacionar com essas situações que, como é explicado aqui também, muitas vezes o Maurício escrevia baseado em coisas que aconteciam com a vida dele, com relacionamentos que ele tinha, seja com os amigos dele e tal. E também é interessante ver que o Maurício, ele estava cada vez mais menos engajado no Horácio por causa de falta de tempo, né? Ele tinha que cuidar de outras coisas, que a MSP crescia cada vez mais. Então, quando ele tinha tempo, ele caprichava cada vez mais na arte, que é muito bonita, tá? O Maurício, sabe, a gente pensa ele como um empresário e tudo mais, mas ele sempre foi um baita artista e nisso daqui a gente consegue perceber bem. Claro que tem algumas histórias que elas são meio repetitivas, tipo, a Lucinda querendo casar com Horácio, ou então Horácio triste porque ele não conhece a mãe dele, e aí os amigos, e aí alguém tenta fingir que é a mãe do Horácio, ou então um, outros animais que não são necessariamente tiranossauros como ele tentam adotá-lo. Então você tem certa repetição de certos temas aqui que você já viu em volumes anteriores. Ou o Horácio tentando se casar, alguém tentando armar um casamento para ele. Mas ainda assim é bem legal, tá? É bem legal, é algo para você ler um pouquinho antes de dormir, todas as noites. Não é para você devorar, tá? Para você aproveitar. Nossa, essa história é bem legal. A história é que o Horácio ele traz uma sacola cheia de lembrancinhas de uma viagem que ele teve. E aí, só que quando ele abre a sacola, mostra para os amigos dele, são coisas tipo, sei lá, uma pedra, aí tem uma história sobre o que aconteceu quando ele pegou essa pedra. Ou então, quem mais? Uns pássaros, uma flor murcha. E aí os amigos dele olham para aquilo e falam, caramba, velho, que besteira, sabe? E despreza os presentes que ele trouxe. Só que a história é mais sobre dá até uma reflexão, tem um final bem, bem reflexivo assim, que é sobre como o que é mais importante, o materialismo ou as memórias que você faz, as experiências, e mais do que isso, uma reflexão sobre amizades, sobre certas amizades que talvez não valorizam as coisas que você valoriza e que mesmo assim não é para você guardar rancor dessas pessoas que possivelmente são seus amigos, mas que possam te magoar, e também você não desistir porque ainda assim você vai encontrar alguém, amigos, você vai encontrar pessoas que vão valorizar o que te faz feliz também. Essa história ela é muito assim, eu achei ela bem bonita, tá? E tem várias histórias desse tipo. Várias histórias que são para você ler e refletir sobre a vida, sobre a natureza, sobre essas coisas. E tem as aventurazinhas também, naturalmente. Eu vou ficar devendo esse último filme aí que eu assisti e que eu me esqueci. Gente, o filme que eu acabei esquecendo é um filme que tem a Robin Wright, tem a Kelly Riley, tem o Paul Bettany, tem o Tom Hanks, é dirigido pelo Robert Zemeckis. Então, tem a Robin Wright e o Tom Hanks e o Robert Zemeckis, né? Então, vamos dizer que repetindo as pessoas que estavam envolvidas no Forrest Gump, que é o meu filme favorito da vida. Então, eu tinha que assistir esse filme, ainda mais porque é um filme que é uma adaptação de quadrinhos, adaptação do quadrinho aqui. E é um filme que fala sobre, ou melhor, que vai acompanhar um canto específico de uma casa
ao longo do tempo. Então, todas as gerações que passaram por aquela casa, que conviveram, as histórias que elas tiveram naquele cômodo, e até mesmo antes da criação dessa casa, né, os acontecimentos históricos que ocorreram naquela localidade, tudo mais. Então, o filme ele vai ser um filme sobre histórias, vai ser um filme sobre a universalidade das histórias, de como muitas vezes questões como envelhecimento, a vida, a morte, o nascimento, o crescimento, as tragédias, elas são tão, tão universais, elas são tão histórias que são emocionantes e por isso elas se conectam com várias pessoas, por que não dizer todas as pessoas. Então é um filme que você vai assistir e vai se emocionar, porque são histórias que você pode se comunicar com você e de diversas maneiras, de maneiras um pouco específicas também, seja você perdendo um ente querido, ou ou você que passou um tempo com o seu pai antes dele vir a falecer, ou então um término que você teve, uma tentativa de reaproximação que você não conseguiu, ou então uma pessoa que você amava que morreu, por exemplo, da pandemia do Covid, eles falam sobre isso também, ou, ou então sobre as histórias da sua família, sobre a herança cultural dos Estados Unidos. Ele fala muito sobre a história dos Estados Unidos também nesse filme, tá? Tal como o Forrest Gump ele aborda também, mas não da mesma maneira, tá? Vai falar um pouco, por exemplo, sobre a herança dos povos nativos, ele vai falar um pouco sobre, ou melhor, ele não vai falar, mas ele vai mostrar. É um filme que você tem muito que interpretar porque ele mais mostra do que fala. Então, ou então, por exemplo, da emancipação é, do, vamos dizer assim, dos negros nos Estados Unidos, com a conquista dos direitos e cada vez mais subindo de classe social, subindo de prestígio. E é um filme que ele vai ser muito bonito também, porque porque ele magistralmente utiliza do recurso da adaptação de histórias em quadrinhos. Então, ele é um filme que ele é genial, tá? E isso já estava na HQ, mas ele usa de quadros dentro do quadro do filme. Então, vamos dizer assim, eu tô gravando aqui com aquelas grades, né? Então eu sei que você tem uma divisão aqui, aqui, aqui e aqui. Então, em certo momento, ele vai colocar, ele vai pôr uma moldura aqui, aqui, né? É o nome do filme, aqui. Vai pôr uma moldura aqui, e aí, porque é para você pôr a sua atenção nesse quadro, porque esse quadro ele vai ser importante. E ele vai e aí ele talvez ele vai e volte no tempo nessa linha do tempo e aí cabe a direção sensacional utilizar esses recursos de forma inteligente, não de forma aleatória. Então é um filme que eu gostei demais de assistir, tá? Gostei muito, muito mesmo. E assistam, gente. Assistam esse filme. Eu quero ler a HQ também, por mais que seja uma história diferente. É mais a ideia da HQ que é adaptada. Mas assistam esse filme, é muito bom. Rapaziada, eu assisti a 2 filmes na viagem do avião. E com isso eu vou encerrar o vídeo por aqui, porque já tá bom, né? Pelo amor de Deus. O primeiro filme foi Superman, mas João, o filme do Superman vai lançar ainda. Não foi esse filme, é claro. Foi o filme Superman, a história de Christopher Reeve. Sim, a Warner lançou esse filme, se eu não me engano, em 2024. E eu queria muito assistir, só que quando eu fiquei sabendo já tinha saído de cartaz. E é um documentário que é de muito bom tom, serve como uma homenagem perfeita para esse ator que foi tão importante para a imagem do super-homem, né? O documentário vai acompanhar toda a vida dele, a infância dele, relação com o pai dele, ele no teatro, sendo um ator de teatro e muito talentoso, as pessoas que ele conheceu, a amizade dele com Robin Williams, até que chega a parte central, né, da carreira dele, que é quando ele aceita o papel de Superman,
fala com o pessoal que tava lá no casting, fala com o diretor, fala com os filhos, tem muita participação da família do Christopher Reeve. Então, fala sobre todo aquele fuzuê, toda aquela euforia que foi o lançamento do filme, e passa por várias partes da carreira dele, da frustração dele em não conseguir se desvencilhar do papel do Superman e conseguir fazer sucesso contra os papéis, porque ele fez outros filmes muito bons. Eu lembro de Summer in Time, que é um filme muito bom. Tem um filme chamado Aviator, que é bom, tá? Não muito bom, mas é bonzinho. Então, Christopher Reeve, cara muito versátil. Só que, claro, é um cara muito marcado pela tragédia que ocorreu com ele no começo dos anos 2000, em que ele, sendo um cara muito ativo, né? Gostava muito de cavalgar, de velejar, de, enfim, usar o corpo dele. Ele simplesmente caiu do cavalo, o cavalo foi dar um salto e de um mal o cavalo deu um mau jeito assim e de uma forma totalmente mundana, totalmente comum, poderia ter acontecido antes facilmente. Ele caiu, o cavalo caiu em cima dele no ponto exato para ele ficar totalmente paraplégico, sabe, do pescoço para baixo, zero movimento, nada, nada. Algo muito triste mesmo. Fala sobre e aí trouxe, né, depoimentos, vídeos da época, um período que foi muito difícil para ele mentalmente, né? Você imagina como que fica uma pessoa, né? Se essa pessoa não acaba tendo pensamentos autodestrutivos, né? Vamos usar essa palavra para o vídeo não bloquear. E muito difícil, mas o documentário ele é muito feliz em enfatizar que isso serviu, como isso recaiu sobre ele, como ele teve a ajuda necessária para ele canalizar tudo isso, todo essa dor dele em transformar o mundo em um lugar melhor para as pessoas com esse tipo de deficiência. E a Fundação Christopher Reeve, que depois virou a Fundação Reeve e o nome da esposa dele, né? Porque a esposa dele depois teve câncer também, aí fala sobre isso. E o maior legado dessa pessoa, sabe, dessa pessoa chamada Christopher Reeve, não é o Superman dos filmes, não é o Superman que ele atuou, mas o Superman que ele foi na vida real. E é até piegas você falar isso, mas é verdade, porque ele foi muitíssimo importante, não só pelas coisas que ele fez, né, pela fundação dele, pelo investimento em ciência, mas por essa representação, por essa resistência. Então isso, enfim, é um documentário muito bom que caso você goste do Superman, caso você goste de cinema como um todo, eu recomendo muito vocês assistirem porque é demais. E assistir a um filme chamado Furiosa, sim, fazia tempo que eu tava para assistir esse filme, nunca assisti. E é um filme que é um prequel de Fury Road, né? Mad Max Estrada para Fúria, que é um baita filme, é o melhor filme de Mad Max, na minha opinião, tá? Eu gostava muito do primeiro e do segundo, mas assim, tecnicamente tem comparação. Estrada Fúria é muito bom e traz essa personagem nova, que é a Furiosa. E, nossa, ela é demais mesmo. Muito boa personagem, que quer levar as noivas do Immortan Joe, né? Do Immortan Joe para um certo paraíso, e você tem esse road movie. Mas enfim, o Furiosa é a história de origem dessa mulher, né? Dessa personagem, desde a infância dela. E aí a atriz Mirim, que interpreta a Furiosa jovem, ou melhor, criança, é muito boa, inclusive. E ela entrega muito bem o que deve. E E aí você tem a infância dela naquele meio que paraíso em que fica aquelas mulheres, né? Meio que uma Temícera, né?
Temícera, enfim, não importa. E aí ela é sequestrada e ela tenta de todo jeito impedir que esse lugar seja conhecido. Aí aí ela acompanha, ela vê a mãe dela sendo assassinada bem, algo bem horrível. E aí você tem o antagonista do filme, você até tem a presença do Immortan Joe, mas o maior protagonista do filme é um cara interpretado pelo Chris Hemsworth, que olha, eu nunca tinha assistido nenhum filme com... Não, mito. Eu assisti, né, o Thor, os Vingadores e tal, e assisti também aquele filme Branca de Neve, que é com ele e a Kirsten Dunst, que é bem ruim esse filme. E esse é mais o filme que eu assisto dele não sendo da Marvel, né? E ele mandou bem, tá? Ele mandou bem, com um sotaque australiano bem carregado, assim, ele que é australiano, né? Mas acho que ele fez bem o papel de um malucão, de um cara sem escrúpulo algum e que tá lá só pelo caos, mas não aquela coisa meio coringa, meio arlequina que eu vejo muitos personagens assim, que tem essa tendência para anarquia e tal, só que fica muito no fácil, que é uma imitação de Coringa. Então, pô, a Arlequina mesmo tipo, é um Coringa wannabe, né? Eu não gosto mesmo dessa versão moderna da Arlequina que tem hoje em dia, mas enfim, não importa. O filme é muito competente em mostrar a história de origem dessa personagem. E quando saiu a informação de que a Anya Taylor-Joy iria interpretar a Furiosa Jovem, eu falei, não sei não, porque a Anya Taylor-Joy, uma atriz excelente, fez, né, eu não assisti Peaky Blinders, mas eu sei que ela tá lá. Ela fez o Gambito da Rainha, ela fez o Homem do Norte, ela, enfim, tá em vários projetos aí, é uma atriz do momento e uma atriz talentosíssima, eu gosto muito dela, de assistir os filmes com ela. E, e eu pensei, nossa, mas será que no papel de ação, assim, ela vai entregar o que é esperado? Porque ela até tá em Homem do Norte, que é um baita filme também, só que ela não tem esse papel de ação, né? Ela é digamos que, um personagem muito complexa também, mas é o par romântico do personagem principal. Mas ela entrega muito bem as cenas de ação. E as cenas de ação desse filme é padrão Fury Road, sabe? Tipo assim, não tem nenhuma que é muito icônica, mas todas são perfeitamente maneiras, sabe? Todas são muito bem feitas. Então é um filme legalzão, cara. Furiosa é um filme legalzão. E por mais que, assim, no final ficou bem claro que, olha, o filme ele termina exatamente onde começa o Mad Max Fury Road, né? O que ficou meio que ruim pra mim, porque a Anya Taylor-Joy é muito mais nova que a... Poxa, velho, eu sempre esqueço o nome das pessoas. É uma atriz muito boa que interpreta ela em Fury Road, mas ela é muito mais nova, né? Então fica um pouco dessa suspensão de descrença que você tem que ter. Mas o gancho é muito bom. É muito bom você ver a motivação real do que faz ela fazer o que ela faz no Fury Road. Então é assim, é um complemento, mas é um complemento muito bom, tá? Demando mais a isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Já ia falar filme. Comenta aí o que você achou. E é isso. Tchau. Comenta o que você leu e assistiu em junho também.